todos, meu nome é Tiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. Sempre lembrando e ressaltando, a satisfação que eu tenho, em gravar com vocês, em dialogar com vocês, em trazer temas com vocês. Para mim é muito gostoso, porque a gente entende que a Umbanda ela nos proporciona esses encontros, Muitas vezes a gente não consegue fazer todos os 4 encontros do mês, mas a gente tenta, O mais interessante é que a gente tenta, o mais interessante é que a gente está sempre, buscando coisas novas para vocês, buscando situações novas, buscando conteúdos que deixem vocês mais interessados na Umbanda, Aí vocês vão me perguntar assim, Tiago, mas eu sou de candomblé, Pois é, mas a gente pode até pincelar algumas coisinhas aqui, algumas curiosidades do candomblé, do batuque, mas o nosso foco aqui, a nossa ideia principal, como eu falo sempre, é a Umbanda, porque eu sou um bandista, Quando fala-se assim, que hoje se tem uma perda muito grande das linhas de Preto Velho, das linhas de Caboclo, das linhas do Oriente, do ritual do pão, do ritual do batizado, da Umbanda, a gente fica triste porque eu aprendi, eu iniciei na Umbanda assim, Eu iniciei na Umbanda, quando eu iniciei na Umbanda, eu iniciei na Umbanda com tudo isso, Eu iniciei na Umbanda com todos esses preceitos, E hoje a gente vê que está se perdendo, está se esvaindo, A questão dos 7 anos, tá se indo algumas coisas tão interessantes e principais na Umbanda, tá se perdendo. Mas isso aí é um outro tema que uma outra hora a gente pode entrar mais adentro, Eu só quis dizer que eu acho que a Umbanda precisa se reencontrar como religião, Acho que aqueles que ainda cultuam a Umbanda precisam trazer a Umbanda, botar a Umbanda de novo na estrada, porque ela é uma excelente religião e ela não pode ser menos do que as outras. Pode ter diversificações, claro, como a gente sabe que a Umbanda é muito diversificada, Eu mesmo tenho a minha Umbanda que eu cultuo, É diferente de muitas outras, Mas eu mantenho a raiz sempre viva, Umbanda, branco, caboclo, preto velho, Então isso essa é a raiz da Umbanda, E a gente tem que traçar isso como um dogma para a gente não se perder lá na frente, tá? Dito isso, Dito isso, vamos ao nosso tema de hoje, vamos à nossa conversa de hoje, ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso bate-papo, Porque eu digo que isso aqui não é uma coisa, vamos dizer assim, profissional, Isso aqui é um bate-papo, uma conversa, é como se a gente sentasse com amigos que são da mesma religião e trouxesse o assunto, E aí vocês daí, eu daqui, Vocês comentam, vocês me dão o feedback de vocês e a gente vai indo conforme, a gente vai vendo a necessidade, Hoje nós vamos entrar num assunto, tá? Muito, 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 muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia nós temos assim uma, não sei se posso dizer enorme, mas uma gama muito grande de pessoas, tá? Que cultuam Exu. Hoje nós temos um culto a Exu muito forte, principalmente aqui no sul. Tá? Eu não vou me estender aos outros estados, que eu estaria mentindo. Tá? Eu não fui feito aqui no sul, não tenho raízes religiosas aqui no sul, mas eu conheço, vamos dizer assim, eu tenho ciência do que é
o culto a Exu aqui no Rio Grande do Sul, mais propriamente dito, né? Ali nos arredores de Argentina, Uruguai, né? Então a gente vê assim uma demanda muito grande de cultos a Exu. Aí nós estamos entrando em Quimbanda, né? Mas eu não vou entrar, tá, gente? Só quero só pincelar para entrar no tema que eu quero entrar. E isso também me acende uma dúvida, que às vezes nós temos assim, uma pessoa recebe Exu Tranca-Rua, tá? Ou trabalha com Exu Tranca-Rua. Daqui a pouquinho, na mesma gira, ele se torna Exu Marabô. Daqui a pouquinho ele dá passagem pro seu Sete. Daqui a pouquinho ele dá passagem pro Zé Pilintra. Apesar que Zé Pilintra é uma, vamos dizer assim, uma linha que a gente pode dizer que é uma linha que trabalha com Exu, mas ela é uma linha de malandros, tudo bem. Então, se tem uma diversificação, tá, de entidades dentro da mesma pessoa, né? E se forma até uma coroa de Exu. Por exemplo, não tem só um Exu, tu tens 2 ou 3, vamos botar assim por baixo, tá? E aí se sai daquele contexto, tá, de que o Exu é o escravo do teu orixá. Ora, então nós temos um Exu, 2 Exus, 3 Exus trabalhando dentro do mesmo médium. Claro que não os 3, obviamente, juntos, mas que também seria, né? Mas um médium que trabalha com mais de uma entidade Exu. Né? Então a pergunta e o tema deste vídeo é: existe mais de um Exu na coroa? Quantos Exus estão na nossa coroa? Como é que forma essa coroa? O que é essa coroa? Eu posso receber todos os Exus da egrégora? O que determina isso? Né? Então nós vamos tentar desmiuçar isso para vocês aqui hoje. Bom, gente, primeiro nós temos que entender, tá? E aí que a gente está falando de Umbanda, tá, gente? Fora qualquer coisa disso, a gente não fala porque a gente não traça nenhum movimento à parte, né? Na Umbanda, tá? Ou melhor dizendo, na Umbanda que eu trabalho, na Umbanda que eu sigo, na Umbanda que eu me dedico, o que acontece? Nós temos um orixá. Cada um de nós tem um orixá. Cada um de nós tem um guia, né? Uma energia solar, né? Que nos guia desde o nosso nascimento. Né? Nós nascemos, nós temos um anjo de guarda. Né? Nós temos uma aura protetora. Né? Então, e essa aura, na nossa visão, ela não é uma aura que se manifesta, porque ela é muito grande, ela é muito potente, ela é muito forte, ela é uma aura divina. E as divindades não se manifestam. Elas protegem, mas elas não se manifestam. Então elas mandam as entidades, tá, para que assim nos aguardem. O que é? Se eu nunca for de Umbanda, não vou ter nenhum tipo de manifestação. Né? Agora, se eu entrar para Umbanda, eu vou ter um trabalho em cima de energias que são energias vinculadas com essa energia maior, que é a energia de Orixá, né? E a partir daí, a partir dessa conjuntura, eu vou denominar essas energias: caboclo, preto velho, criança, Exu, cigano, povo do Oriente, enfim, marinheiros, enfim, aí vai, né? Vai indo embora. Essa energia, ela se subdivide, vamos dizer assim, para vocês entenderem, entendeu? Então, de uma energia grande, tá? Ela se subdivide a pontos energéticos, tá? Que correspondem aos nossos chakras. Então, por exemplo, eu tenho um chakra lá que corresponde à minha energia de caboclo. Eu tenho um chakra que corresponde à energia de preto velho. Eu tenho um chakra que corresponde à energia de Exu e assim por diante, entendeu? Então eu tenho vários chakras no meu corpo que cada um responde
a uma fagulha dessa energia. Bom, traçando então para o chakra de Exu. Se eu tenho um chakra, tá? Um chakra, tá? Onde esse chakra ele é condensado só para Exu, esse chakra tem um nome, né? Ele pode ser Exu Tranca-Rua, ele pode ser Exu do Lodo, ele pode ser Exu Marabô, enfim, o Exu que vier a trabalhar comigo, entendeu? Mas ele não se subdivide. E é isso que eu quero dizer para vocês. O chakra ele não se subdivide, ele é um núcleo energético espiritual. É aonde nós nos concentramos para que a gente possa fundamentar a energia total que é o orixá. Então, se eu tenho ali, por exemplo, se eu estou trabalhar com Exu Maré, que é o meu Exu, eu vou trabalhar com Exu Maré. Se eu vou trabalhar com Exu do Lodo, eu vou trabalhar com Exu do Lodo. Agora, eu não vou trabalhar com os dois Exus, porque não há espaço energético para ter as duas energias no mesmo chakra. Tá? Eu estou falando isso a partir do conceito teológico que eu entendo. Vocês podem chegar e dizer, não, Tiago, mas o meu babá, a minha IA dizem que pode. Ok, então eu estou errado e a sua babá está certa, tá? Deixando bem claro, tá? Que eu coloco as minhas visões. As pessoas que discordam, muito bom, obrigado, tá? Então, assim, voltando. Então eu tenho um chakra. Cada chakras do corpo respondem a um ponto energético de conexão com o astral, tá? Esses chakras, eles são energizados através da força do orixá, tá? Aonde eu como médium, tenho a recarga do Ori, tá? E esses chakras, a partir da cabeça, são energizados, tá? Então, vamos supor, tá? Eu tenho um núcleo de força chamado Exu, beleza? Neste núcleo de força, tá? Eu posso trabalhar com qualquer Exu da egrégora de Exu, tanto Exu quanto Pombogira, tá? E eu já vou explicar também a questão de trabalhar com Exu e Pombogira. Então assim, tá? Se dá uma essência desse orixá, tá? E essa essência se subdivide. Como que um núcleo, tá, vai se subdividir? Não se subdivide. A energia neste chakra, ela é concentrada. Então ela não se subdivide, tá? É o foco energético. Por exemplo, o orixá, quando a gente faz a gente dá um passe, ou a gente dá um conforto, a gente foca, tá, nos pontos vitais e energéticos daquela pessoa. Então, quando a gente foca no ponto energético de Exu, a gente está puxando ali o Exu que comanda aquele ponto ali. No meu caso, Exu Maré. Né? Tudo bem. Mas esse Exu, vejam só onde eu quero chegar. Ele é acompanhado, por um lado, vejam só o que eu quero explicar para vocês. Por um lado, masculino, da força, da energia, um lado masculino, e um lado feminino, porque tudo tem o seu masculino e o seu feminino, ou melhor dizendo, tudo tem a sua parte, no caso, masculina e feminina na energia também, tá? Existe um núcleo
aonde aí sim ele comporta um lado masculino e um lado feminino, tá? Energia, ela é uma só, mas ela tem as suas duas pontes, masculina e feminina, tá? Então, se o Exu ele é acompanhado de uma pombogira, tá? A pessoa médium, ela vai ter sim um vínculo com esta pombogira. Não quer dizer que ela tende a trabalhar com pombogira. Não, não. Ela vai trabalhar com o Exu, porque aí nós temos assim, ó, o Exu que manda naquele núcleo, ou seja, a resposta do núcleo é o Exu Maré, tá? Mas ao lado de Exu Maré, tá, tem Dona Maria Mulambo, tá, que faz o contraponto energético, aonde ela dá o lado feminino, tá, da energia condensada nesse núcleo. Então o casal, vamos dizer assim, energiza este núcleo, tá, para que a gente possa transfigurar esse núcleo como um núcleo energético. Aí vem o preto velho, a preta velha, tem o caboclo, a cabocla, mas nem por isso a pessoa vai receber dois caboclos, nem por isso a pessoa vai receber duas entidades. Não, ela vai trabalhar com uma entidade só. É determinante, por isso o desenvolvimento, por isso a prática da pessoa quanto ao desenvolvimento, que ela vai abrir os seus chakras e esse conjunto de duplicidade masculino e feminino vai vibrar o que estiver mais potente. Não que o outro não esteja, mas o que for mais que a energia maior mandar vibrar. E ali se integra então ao corpo do médium, tá? E aí a energia de lá para cá vem, né? Aflora o chakra e aquele irmão vai trazer aquela entidade para a Terra. Então eu tenho duas energias, uma masculina e uma feminina, em todos os caminhos de Umbanda. Vamos lá. Orixá, eu nasci de Iemanjá, mas o meu ajuntó é Xangô. Tá? O meu ajuntó é Xangô. Então, óbvio que o ajuntó traça também com ele algumas situações. Ora, se eu tenho o Maré como meu Exu, eu tenho Maria Mulambo como minha energia complementar. Olha, se eu tenho meu caboclo, que é Xangô, Xangô menino, perdão, como meu caboclo que responde, eu tenho uma cabocla que não responde, tá? Que é a Dona Janaína das Águas, tá? Mas que ela está complementando a energia, tá? Desse Xangô. Como eu tenho o meu preto velho, Pai Benedito, tá? E eu tenho a vovó Maria Conga, que também não se manifesta, mas que ela complementa energeticamente a questão da energia polarizada dentro deste núcleo. Dentro desse chakra. Então o chakra, ele sim se divide em dois, mas ele se divide em dois na energia masculina e feminina. Tá? Agora, o que eu não posso ter é assim, ó. Eu trabalho com o seu Exu Maré, tá?
eu trabalho com o seu Exu Maré. Eu não posso ter o seu tranca-rua, eu não posso ter o seu marabô, o seu destranca, o seu sete cruzeiros, também junto. Não que eles não possam estar me rodeando e me protegendo. Não, todos os Exus protegem, mesmo não sendo da coroa. Não existe coroa de Exu, existe coroa de Orixá. A própria palavra coroa é de alguém que é coroado. Tá? Exu não. Exu é um mensageiro. Ele é uma importância muito grande, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes entendem mal às vezes o que eu falo. Não, o Thiago não gosta de Exu, não. Ao contrário. Eu sou um dos caras que mais defende Exu. Mas o Exu certo. O Exu que trabalha, o Exu que dá caminho, o Exu que dá possibilidades. Né? Que a pessoa sente aquela força interior. Isso é Exu. Tá? Eu não posso ter uma gama de Exus dentro de um corpo só. Porque senão eu não vou aguentar. Entendeu? Pode acontecer, e é muito raro, tá? Muito raro mesmo, tá? De eu começar a me desenvolver e no meu trajeto de desenvolvimento eu começar a desenvolver seu 7, ok? E lá na frente, tá? Uma energia mais densa, mais porque ele vai se, né, vamos dizer assim, ele vai se moldando, né, conforme o tempo passa. E dali ele pode trocar. É muito raro, mas pode acontecer. De seu 7, ele pode ser seu 7 encruzilhadas, ou seu marabô, qualquer outra coisa. Trocar, mas não ter duas entidades no mesmo foco energético. Entendeu? Por quê? Porque senão, vejam comigo, é que nem você ter um espaço, tá? E você acumular pessoas dentro daquele espaço ali. Ter 4, 5, 6, né? Vai acontecer de superlotar. A energia ela tem um espaço físico, né? Que ela ocupa dentro do chakra. Então, são dois. Ou melhor dizendo, são uma energia subdividida em masculino e feminino, tá? E pronto. Como eu falei, você nasce com um caminho energético, tá? Não é aquela. Você vai descobrir esse caminho conforme o seu desenvolvimento espiritual. Então, Exu existe na tua vida um Exu que vai te guardiar, que vai ser teu guardião. Ah, mas é o mesmo Exu que eu assento lá na minha frente de casa? Sim. Porém, existem os outros demais Exus, tá? Que vão ajudar a ele para poder firmar o terreiro. Isso não quer dizer que eles são parte da tua coroa. Quer dizer que ele trabalha junto com certos Exus. Entendeu? Então nós temos uma corrente de Exus, porque não é só corrente de médios, nós temos correntes espirituais que culminam para aquela proteção daquele terreiro. Então nós temos o do tronqueira, nós temos o do fundo, nós temos o dentro do terreiro. Agora, quem manda
ou melhor dizendo, quem é o grande precursor da coisa, é o que responde no trabalho. Tá? Eu sempre falo, eu sempre digo que já é tão grande a força dessas entidades, né? Imaginem se nós tivermos uma legião dessas entidades dentro do nosso corpo. Nós vamos explodir, né? Vamos dizer assim, nós não vamos coordenar os nossos... daqui a pouquinho está chegando Marabô, daqui a pouquinho troca para João Caveira, e sabe, e não se denomina qual é a força que está ali. Não, isso não pode. Tá? Isso é mau desenvolvimento. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então a gente tem que entender que tudo tem um limite. Ah, Thiago, mas na minha casa lá, o meu babá tá com seu tranca, daqui a pouquinho chega o Zé Pilintra. Bom, vamos lá. Vamos tratar de Zé Pilintra aqui para vocês entenderem. Zé Pilintra é uma outra linha. Todo mundo faz Zé Pilintra com Exu. Tá errado? Não. Não tá errado, de uma certa forma não está errado, porque o Zé, ele vem, ou ele trabalha junto com essa linha de esquerda, né? Mas ele é uma linha que a gente chama linha de malandros dentro da Umbanda. Nós temos as linhas de Exu, tá? Que Exu é uma egrégora, mas nós temos linhas de trabalho de Exu. Nós temos Exu nas águas, nós temos Exu na terra, nós temos Exu no ar, nós temos Exu na pedreira, na cachoeira, e nós temos Exu na boemia, né? Ou melhor dizendo, nos lugares onde são mais boêmios. Ali se encontra a linha de Zé Pilintra, de Maria Navalha, de Maria Quitéria, enfim, a linha de Zé Pilintra, de Zé Peritinho, né? Não quer dizer que eu estou tendo dois Exus, porque para nós da Umbanda, a linha de Zé Pilintra é linha de malandro. Não é ele até, vamos dizer assim, ele não é considerado um caboclo, tá? Porque ele é dentro de uma composição energética de esquerda, tá? Ele não é considerado um Exu, porque ele é um ser que ele vamos dizer assim, dentro de um contexto mais carregado, menos carregado para as condições de Exu. Ele não vive no inferno, ele não vive no cemitério, já ia dizer uma besteira aqui. Mas é inferno também. Tá? O Zé, ele é um andarilho, ele é um cara boêmio, ele é um cara, uma entidade de muita luz. Entendeu? Nós temos Exus carregadíssimos de cemitério, de calunga. Não, o Zé não. Então ele não é uma propriamente dito um Exu. Ele é uma entidade malandra, ele é uma entidade que até poderia trabalhar na linha de caboclo, mas não, ele trabalha vinculado a um lado de esquerda, porque ele bebe, ele fuma, ele tem todo um ritual da esquerda, tá? Desculpa, né? Posso ter Zé Pilintra na minha coroa mediúnica, sendo eu de Xumaré? Posso. Como eu expliquei agora para vocês, a corrente de Zé Pilintra é a parte, é uma linha à parte a Exu. Ele trabalha com Exu, mas ele não é propriamente Exu. Entendeu? Ele é como ciganos. Nós temos o Exu cigano, a Pombogira cigana, mas nós temos cigano Vladimir,
Cigano Ramírez, Cigana Soraya, que são uma outra falange, tá? De povo de Oriente, tá? Que hoje está muito misturado, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Uma cigana Soraya com uma pombagira. E ela não é pombagira, ela é uma cigana. Ela é uma mulher que tem a evidência da cartomancia, da leitura de mãos, tá? Mas ela não é uma pombagira. Existe uma pombagira cigana, tá? Que é o lado dos ciganos que trabalham com Exu, ou melhor dizendo, que são Exus que trabalham com ciganos. Como existe, tá? Exu arranca-toco e nós temos o caboclo arranca-toco, enfim. Mas, voltando para o Zé Pilintra, só para fechar essa questão do Zé Pilintra. Zé Pilintra, ele trabalha com Exu, mas ele não é Exu. Ah, mas eu trato como Exu. Bom, aí cada um faz aquilo que acha mais condicente com a sua fé. Mas Zé Pilintra, para você ver a vestimenta do Zé Pilintra, ele tem um terno branco. Entendeu? E Exu geralmente não usa branco, tá? Na sua composição energética. O Zé usa. Exu é uma entidade muito poderosa. Muito. Tanto é, tá? Que a gente se curva a Exu quando a gente tá ali. Eu, particularmente, eu amo todos. Mas eu amo Exu verdadeiro. Essa situação, por isso que eu trouxe esse tema, de a pessoa tá com o Zé Pilintra. Ou melhor, não tira o Zé, porque o Zé é outra coisa. Tá com Exu Sete Encruzilhada. Daqui a pouquinho recebe uma pombagira Maria Padilha. Daqui a pouquinho sai a Padilha, entra a pombagira Maria Mulambo. Daqui a pouquinho sai a Mulambo, volta o Exu Marabô. Olha, essa pessoa é muito iluminada, ela tem um discernimento muito forte para complementar, ou melhor dizendo, para agregar tantos num só corpo. E aí vamos lá para o início do vídeo, quando eu disse que nós temos um núcleo energético. Ora, é como se eu botasse aqui na minha casa 100 pessoas aqui dentro, sabendo que a minha casa só cabe 10. Né? Como que vão se organizar? Aí é uma briga pela ascensão no Ori. Por isso que eu trouxe esse tema. Que hoje está muito comum assim a pessoa, vamos dizer assim, vestir uma pombagira. Daqui a pouquinho ela se torna um Exu. Daqui a pouquinho ela se torna uma outra pombagira. Então não é assim. Na Umbanda não é assim. Tá? Na Umbanda a gente tem que entender que existem regras para mediunidade. É claro que daqui a pouquinho nós vamos ter, como eu falei, muito raro, uma troca, porque daqui a pouquinho um Exu forte é aquele Exu que ainda está se desenvolvendo. Mas não é de costume, você nasce com uma energia, você vai morrer com aquela energia ali, sendo ela quem for. Tá? O meu caso
No meu caso, foi que eu tenho uma energia de Exu, porém, na época do desenvolvimento, numa outra casa que eu frequentei, eles nunca deixaram o meu Exu falar o nome dele. E aí se deu a esse Exu o nome de Tiriri. Nada contra seu Tiriri. Só que não era Tiriri. Quando ele falou o nome dele, ele assim disse o nome, o ponto. Entendeu? E o que ele trazia para a Terra. Acabou o problema. Então, gente, é tão fácil. Mas as pessoas acabam dificultando. Ora, se eu tenho um orixá, e esse orixá é de cabeça, e esse orixá comanda tudo isso aí, por isso que o orixá trabalha muito, orixá não faz bagunça. Orixá não vai fazer uma salada de fruta na tua cabeça. Então não vai esperando que tu vai receber, tu vai ter à tua disposição todos os Exus. Não, tu vai ter teu Exu e a tua pombagira. Aí nós vamos dentro do lado masculino e o lado feminino. Aí nós vamos desenvolver. Aí dentro desse desenvolvimento, nós vamos ter o nome do teu Exu, o nome da tua pombagira, porque ele mesmo vai falar, ou ela vai falar qual é o nome do casal, né? Qual é a pombagira que carrega ele ou qual é o Exu que carrega ela. E ali nós vamos montar o teu casal de Exu. Mesma coisa preto velho, mesma coisa caboclo, mesma coisa criança. Entendeu? Que nem que criança não é casal, criança é acompanhado por uma outra criança feminina. Mas a incorporação vai se dar pela aquela entidade que é traçada pelo teu orixá. Por exemplo, eu tenho um caboclo Xangô menino, tá? Ele é traçado por Iemanjá, mas ele é acompanhado, entendeu? Por Xangô. Por exemplo, Xangô sendo meu Ajuntó, tá? Mas ele, quando se manifestou na primeira vez, eles deu que a cabocla Janaína, né? Ela é como uma cabocla que acompanha nos trabalhos, mas ela nunca se manifestou. E nem vai se manifestar, porque quem toma conta é o Xangô. Como o Maré. Quem toma conta é o Maré. Mas eu sei que quando ele se manifestou, ele disse que a Mulambo traça junto o caminho dele, que a Mulambo vem do lado do Xangô, o Maré vem do lado de Iemanjá, né? Então, essa é a conjuntura energética que se preza. Qualquer outra conjuntura energética, e aí eu não estou aqui criticando, não estou. Para mim, Tiago de Iemanjá é diferente. É algo que eu não pratico. É algo que eu não sei por que acontece. Então, daqui a pouquinho, um terreiro, vamos supor um terreiro, que o babá, o aiá, trabalha com seu sete, ou trabalha com a Maria Padilha. E daqui a pouquinho a Maria Padilha sobe e dá lugar ao seu João Caveira. Aí o seu João Caveira sobe e chega Exu Sete Cruzeiro. Fica a opinião de vocês. Tá? Quantas energias um corpo mediúnico pode suportar? Até porque a gente tem um cálculo assim nosso
de que uma entidade só pode ficar até 2 horas no máximo incorporada, pelo desgaste energético que aquela entidade dá àquele irmão. Ou seja, se eu tenho maré, tá? Ele ficou 1 hora e pouco incorporado, num trabalho muito grande, ele vai dar passagem para outro Exu para ficar mais, quer dizer, o meu desgaste físico e mediúnico vai zerar, né? E aí eu reforço. Imagina uma pessoa que tem, vamos por assim, uma mediunidade onde ele tem que cuidar de um caboclo, de um preto velho, de uma criança e de Exu. Imagina se cada linha, eu citei 4, tá? Mas pode ter muito mais. Se cada linha que ele cuida ter mais de 3 ou 4 entidades, façam as contas. Olha quanta força energética vem num corpo. Ninguém aguenta. Por mais que, de repente, seja uma pessoa extremamente evoluída, e a gente sabe que existem pessoas melhores que a gente, né? Mas eu acho que a questão evolutiva, ela não comporta, tá? Deixa eu ver o nosso tempo só pra gente... Tá. Gente, então o que eu quero dizer pra vocês? Existe coroa de Exu? Não. Existe coroa mediúnica, e a coroa mediúnica ela é formada por linhas da Umbanda, tá? E dentro dessas linhas da Umbanda, cada linha se foca num chakra onde são núcleos energéticos, tá? E aí ela subdivide em masculino e feminino. Aflora o que o orixá manda aflorar, tá? E não há como ter 2, 3, 4 Exus dentro desse núcleo, porque é uma casinha, como eu faço o exemplo de uma casinha. É uma casinha pequena, não é um palácio para ter tanta gente trabalhando dentro de um ser humano só, tá bom? Gente, eu quero agradecer, tá? Eu quero dizer a vocês que eu sou um apaixonado por vocês e um apaixonado pela Umbanda. O que eu puder trazer de coisas aqui para vocês, eu vou trazer. O que eu não souber, eu sou humilde o bastante para dizer, eu não sei. Não, isso não faz parte da minha, do meu conhecimento, tá? Eu sou muito transparente, eu não tenho meia curva, como eu falo, entendeu? Eu vou direto ao ponto, tá? Como eu falei para vocês, tem gente que trabalha com mais de 3 Exus, são privilegiados, né? Gostaria também de ter esse privilégio? Não sei. Estou muito satisfeito com aquilo que eu tenho, tá? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: privilegiados são aqueles que tomam decisões. E essas decisões partem de vocês mandarem um WhatsApp para mim, tá? E marcar a consulta, gente. Gente, olha, eu tô vendo, gente, tá? Que nós estamos já saímos do ar. Somos em abril, Ogum, hein? Ogum tá chegando aí 23 de abril, tá? Nós vamos fazer uma reza muito forte para Ogum, tá? E assim, gente, não esperem até o final do ano para achar o caminho de vocês. Esse ano é um ano de Oxóssi, ano de prosperidade, ano de mudança, porque ele tá vindo para o Yansan, se eu não estou enganado. Então, não deixem para o final do ano, não deixem acontecer as coisas. Eu vejo gente assim, Thiago, eu tô com um problema muito sério e não consigo resolver. E eu digo, pois é. E por que tu não marca uma consulta pra gente ver ali, a gente tenha condições de ajudar?
Então, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte: marquem sua consulta, façam de vocês a grande mudança que vocês precisam fazer. Reformulem, façam uma faxina íntima de vocês. E o jogo tá aí para ajudar. A gente tá aí para ajudar, tá? Ó, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. Sábados, das 8 da manhã, das 8 da noite. Então vocês têm 7 dias para marcar a consulta e jogar. Aí nós vamos ver se precisa de alguma coisa. Nem sempre, gente, eu marco ebó, tá? Nem sempre a gente faz trabalho, a gente conversa, a gente dá uma nova tenta dar uma nova perspectiva de trabalho para vocês. Eu tenho clientes meus, tá, que eu nunca fiz trabalho para ninguém. Eu só digo assim, olha, você precisa ir para este rumo, e as pessoas vão e as coisas mudam, tá? Então, tô esperando vocês das 8 às 8. Das 8 da manhã às 8. Só não jogo domingo, tá? Mas de segunda a sábado a gente tá aqui para orientar vocês, tá? Eu quero agradecer muito a todos. Quero dizer que esse vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Porque eu tô com um probleminha aqui, eu não tô visualizando o temporizador, tá? Mas eu quero dizer que a minha maior alegria é ter vocês comigo toda vez que eu gravo, tá bom? O meu grande beijo, o meu grande saravá e até o próximo programa. Fiquem com os orixás, que eles iluminem vocês, e até a próxima, se Deus e os orixás assim permitirem.